A delimitação é você estabelecer um limite para a sua área de estudo. Então, primeiro, você escolhe a área geral do seu trabalho. Depois, você faz um recorte dentro dessa área geral e por fim, escolhe um objeto de estudo dentro dessa área que você escolheu. Então, por exemplo, quando eu falei ontem aqui na live de ontem, eu pedi um tema para dar um exemplo. E alguém escreveu risoterapia. E eu falei, olha, eu vou dar um exemplo com isso que você me falou, mas isso ainda não é um tema delimitado, né? Então, a risoterapia entraria aqui na área geral, certo? Do assunto, é o assunto geral que você gostaria de tratar. Mas perceba que dentro da risoterapia tem vários outros recortes, Eu posso trabalhar a risoterapia com crianças. Eu estou chutando, tá, gente? Porque, como eu falei, é uma área que eu nem entendo muito. Mas eu estou só falando de uma forma geral, certo? Porque isso se aplica a qualquer assunto. Então, eu posso trabalhar a risoterapia com crianças ou risoterapia com idosos, por exemplo. E aí eu posso também trabalhar... Então, isso eu já estou fazendo um recorte. Então, perceba, né? Então, eu peguei um assunto geral. Dentro desse assunto geral, eu pego um pequeno recorte. Por quê? Dentro do TCC, né, a gente tem pouco tempo. Normalmente, a gente sempre deixa para a última hora, né? Então, você só tem, no máximo, 1 ou 2 períodos, né? 1 ou 2 semestres para trabalhar o seu tema. E se você escolhe algo muito amplo, primeiro que fica muito difícil de você abordar todos os contextos desse assunto que você deu em pouco tempo. E segundo, também, que no meio do caminho você vai se perder, tá? Então, como eu falei, na live 1, quem perdeu a live 1 é fundamental para você sair do zero, né? Então, se você tá aqui nessa live e não assistiu a live 1, recomendo fortemente que você assista. A live vai ficar salva só até domingo, tá certo? Então, você precisa fazer esse recorte, tá? Para poder iniciar a pesquisa do seu trabalho. E dentro desse recorte, você estabelece um objeto de estudo, certo? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, esse exemplo eu peguei agora, eu lembrei de ontem, tá? Então, as vantagens, ou então os benefícios da risoterapia no tratamento de crianças com câncer. Então, perceba, nesse caso, como é algo bem mais delimitado, bem mais específico. Então, eu não vou trabalhar a risoterapia em todos os contextos. Eu não vou trabalhar a risoterapia com todo mundo. Então, eu vou trabalhar só com crianças e só com crianças com câncer. Entenderam? Então, nesse sentido, a gente precisa aprender a delimitar o tema. E essas delimitações, elas possuem também algumas técnicas, certo? De delimitação. E aí, eu recebo também algumas perguntas, né? Falando qual a diferença entre tema e título, né? Então, tema e título. Olha só. O tema é o limite do seu trabalho. É isso que eu acabei de explicar aqui, né? O exemplo que eu dei da risoterapia. Então, é o limite, até onde vai o seu trabalho, até onde você quer abordar, tá? Então, você precisa definir isso, tá? Então, quem escolhe isso é você. E o título é apenas uma representação, é representativo, é o que vem lá na capa do seu trabalho. Isso confunde muito os estudantes, tá? O título é o que vem lá na frente do seu trabalho, lá na capa. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da redação do Enem. Quando o pessoal vai prestar o Enem estabelece um tema para a redação, né? Então, você tem que escrever de acordo com aquele tema que ele estabeleceu lá. Mas aí você pode, se você quiser, você pode escolher um título para sua redação, colocar. Mas o título não é obrigatório. Tanto que se você deixar aquela linha em branco, a primeira linha em branco lá, você não perde nenhum ponto, tá? Na redação do Enem. Então, o título não é obrigatório, tá? Então, ele é o quê? Algo representativo.
Eu vou mostrar aqui um exemplo agora na tela, o que seria um exemplo de título e tema, tá certo? Para a gente entender melhor na prática, tá? Olha só, vou mostrar aqui. Então, eu tenho aqui um trabalho, um TCC, cujo o título do trabalho desse aluno aqui, ó, acidentes de trabalho na construção civil. Esse é o título do trabalho do aluno aqui, tá certo? Então, o título é o que vai aparecer na capa, certo? Mas esse título não me fornece muita informação, certo? Não me fornece muita informação. Por quê? Ele vai estudar os acidentes de trabalho na construção civil no Brasil ou no mundo inteiro? Ou ele vai estudar os acidentes de trabalho em uma única região, em um único estado, em uma única cidade, não sei, porque esse título não me diz muita coisa. Ele vai estudar os acidentes de trabalho na construção civil ocorridos de todos os anos até agora, ou dos últimos 5 anos, ou enfim, esse título não me diz, tá? Então, olha só, que eu quero que você entenda que o título não é muito importante. É o que vem na frente, na capa do seu trabalho. O título pode ser igual ao tema? Pode. Você poderia colocar o seu tema aqui. É porque, às vezes, o seu tema ele é um pouco grande. Aí, a gente só adapta um pouquinho para não ficar muito grande aqui na capa do trabalho. Então, foi exatamente o que esse aluno fez. O tema dele é muito grande. Eu vou mostrar qual é o tema agora. O tema dele era muito grande, então ele só adaptou e colocou o título. Tanto que o que ocorre muito nas defesas, nas bancas, né, de TCC, quando você vai apresentar e quando os avaliadores vão avaliar o seu trabalho, muitas vezes a gente sugere alguma mudança no título, que é só o que está na capa, tá? Isso é muito comum, muito comum. Olha só, eu acho que seu título poderia mudar tal coisa, você poderia acrescentar ou tirar tal coisa. Mas isso não muda nenhuma estrutura do trabalho. Por quê? Porque o tema permanece o mesmo. Então, vamos olhar aqui. Qual seria o tema desse trabalho aqui? Olha só. Delimitação, tema e delimitação. Ele colocou aqui, ó. Tá vendo? No mesmo trabalho. Então, qual é o tema delimitado desse trabalho, desse TCC aqui? É identificar o número de acidentes de trabalhos notificados no Brasil, certo? No período de... Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem melhor aqui, porque senão fica muito... Ah, já sei, peraí. Pronto. Então, identificar o número de acidentes de trabalho notificados no Brasil no período de 2009 a 2015 na área da construção civil. Entendeu agora a diferença? O título pode ser o mesmo que o tema, sim. Ele poderia ter colocado lá na frente, na capa do trabalho dele, acidentes de trabalho notificados no Brasil no período de 2009 a 2015 na construção civil. Ele poderia, mas ele não quis. É opcional, tá? O título, como eu falei, não vai interferir em muita coisa. Eu só quero que você entenda. Você não precisa ficar quebrando a cabeça por causa disso. Então, escolhe um tema e usa o tema lá na capa do seu trabalho, porque pode ser o seu título sem nenhum problema, tá certo? E acaba aí com essa dúvida. Agora, lembrando, o seu tema, ele precisa ser delimitado, certo? Então, qual foi a delimitação dele aqui, ó? Número de acidentes de trabalhos notificados no Brasil. Então, é acidentes notificados. Eu sou da área de segurança do trabalho, e eu sei que eu sou engenheira de segurança do trabalho também, e eu sei que muitos acidentes não são notificados, certo? E aí, ele escolheu, esse aluno aqui, ele escolheu estudar os acidentes de trabalho notificados, tá? Então, veja que é um limite que ele está colocando. E ele escolheu no Brasil. Ele poderia ter escolhido, um exemplo, na região Sudeste, ele poderia ter escolhido na região Nordeste, ele poderia ter escolhido em um único estado, também poderia, não tem nenhum problema. Mas ele escolheu no Brasil, e eu sei que ele escolheu no Brasil porque ele delimitou aqui. E ele poderia ter escolhido quantos períodos ele quisesse, dos últimos 5 anos, dos últimos 50 anos, dos últimos 10 anos, mas ele escolheu aqui de 2009 a 2015, certo? Esse trabalho foi apresentado em 2015. Então, ele escolheu aí de 2009 a 2015 e delimitou o tema, certo? Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa de um tema delimitado, ok?
E a diferença entre tema e título é isso. O título, basicamente, é só o que vem na capa do seu trabalho e pode ser igual ao seu tema. É porque muita gente fica perguntando, né? Qual é a diferença? Então, como eu falei, o título é apenas representativo. Lembra da redação do Enem? Na redação do Enem, o título não é obrigatório, porque ele é apenas representativo, tá? Ele é o que vai chamar a atenção para o seu trabalho. Então, se você for publicar um trabalho, né? Então, se for publicar numa revista, se for publicar num congresso, se for, enfim, se você for publicar o seu trabalho, é importante você chamar a atenção do leitor, né? Pelo título, tá? Então, você pode aí melhorar o título, modificar e tal. Normalmente, a gente faz isso quando a gente vai publicar algum trabalho. Mas, fora isso, o título é representativo. O que importa aqui é o tema, certo? Calma, não vai embora ainda. Se você chegou até aqui e está totalmente perdido ou travado na elaboração do seu TCC e precisa de um guia para te ajudar em todas as etapas do seu trabalho, eu quero te apresentar o meu livro digital, o Guia Prático do TCC Aprovado. Esse guia vai ser o seu GPS e você vai ter acesso a todo o passo a passo para elaborar seu TCC de uma vez por todas, sem complicação. O Guia Prático do TCC Aprovado já ajudou centenas de alunos a serem aprovados no TCC. Para mais informações, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui embaixo.